33 é mais ou menos o mesmo casinho, né? Falando que esse casal estrangeiro a serviço no país teve um filho aqui. E tá perguntando se esse filho pode ser considerado brasileiro nato. Ele não pode ser considerado brasileiro nato, porque os pais estavam a serviço de seu país aqui no Brasil. Se eles estivessem a passeio, por exemplo, numa viagem turística, ele poderia ser considerado brasileiro nato. É o que está no artigo 12, inciso 1, a linha A. Por isso que a número 33 está errada. A número 34 está falando que dos cargos privativos de brasileiros natos e qual que não é. Qual que não é o ministro do Superior Tribunal de Justiça. Os demais estão no rol taxativo da Constituição. Gente, agora aqui a questão 35 tá falando sobre um homem que ele nasceu na Áustria e que a mãe era brasileira e que estava na Áustria a serviço do Brasil. Aí ele pergunta qual que é a nacionalidade dessa criança. Ele vai ser considerado brasileiro nato, porque a mãe estava a serviço do Brasil nesse outro país. É o que está no artigo 12, inciso 1, a linha B. A questão 36 está falando sobre um filho de pai brasileiro que depois ele veio para o Brasil e optou por estabelecer residência aqui. Ele vai ser considerado o quê nesse caso? A resposta é a letra D, ele vai ser considerado brasileiro nato, segundo o critério do sangue, porque o pai é brasileiro, o pai tem sangue brasileiro. Não poderia ser pelo solo, porque ele não nasceu aqui. Ele não poderia ser apátrida, como tá na letra A, porque apátrida é aquele que perde suas nacionalidades de origem e não adquire uma outra. Ou seja, aquele que não tem pátria. A letra B teria que analisar mais a lei estrangeira para ver se seria correta. E não teria como ser brasileiro naturalizado, porque o pai, ele é brasileiro, ele estava a serviço do país nesse outro lugar que o personagem nasceu. A questão 37 está falando sobre a extradição. É o que está no artigo 5º, inciso 41. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, segundo esse inciso do artigo 5º, a hipótese 1 está certa, a hipótese 2 está errada e a hipótese 3 está certa. Então, seria a letra B a correta na 37. A 38, ela está falando sobre o voto e direitos políticos e ela quer saber qual é, perante a lei, facultativo e qual é obrigatório. Para essa questão, vocês vão ter que ler o artigo 14, parágrafo 1º. Então, a única alternativa correta é a letra A, que ela é facultativa para os analfabetos. Ela é facultativa para os menores de 21 anos? Não, para os menores de 18 anos e maiores de 16. Facultativo para os maiores de 60? Não, ele é facultativo para os maiores de 70. Obrigatório para os maiores de 16? Não, para os maiores de 18. Obrigatório para os brasileiros natos. Quando você fala que é obrigatório para os brasileiros natos, são todos os brasileiros. E na verdade não, porque a lei tem essa questão da idade. Gente, agora vamos para a questão 39, que é sobre os direitos políticos. A letra A está falando que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios a partir dos 16 anos. Está errado, a partir dos 18. A letra B está falando sobre as condições de elegibilidade e que uma delas é para ser presidente
ou vice, é necessária idade mínima de 45 anos, mas na verdade é de 35, conforme o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6. A letra C está falando sobre a inelegibilidade, que são inelegíveis o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins, até o 4º grau. Na verdade, é até o 2º grau. A letra D é a correta. A letra E está falando que o mandado letivo poderá ser impugnado no prazo de 30 dias contados da eleição, mas na verdade não, é no prazo de 15 dias contados da diplomação. É o que está no artigo 14, parágrafo 10. O artigo 40 está falando sobre a cassação dos direitos políticos, conforme o artigo 15. E esse artigo 15 ele traz um rol taxativo de cassação de direitos políticos. Se vocês abrirem o artigo 15 da Constituição, vocês vão ver que a afirmativa 1 e a afirmativa 3 não estão nesse rol, que é o caso de cancelamento da naturalização por sentença promulgada em primeira instância e condenação criminal por sentença promulgada em primeira instância. São os únicos que não estão no rol. Os demais podem ser motivos, sim, de cassação de direitos políticos. O artigo 41 é só dar uma olhadinha. A questão 41, desculpa, é só dar uma olhadinha no artigo 14 da Constituição. A questão 42 está falando que as inelegibilidades absolutas são previstas pela Constituição Federal, podendo a lei ordinária trazer hipóteses adicionais. Está errado. As inelegibilidades, as absolutas, elas são apenas reguladas pela Constituição Federal. A lei ordinária pode trazer as inelegibilidades relativas, certo? Então, quando a gente fala de inelegibilidade, está falando na falta de capacidade eleitoral passiva. Ela é absoluta quando ela é para eleição em geral, que foi o que eu falei na questão, em algumas questões atrás, e a relativa para alguns cargos ou impõe algumas restrições para o candidato. Está mais relacionado à função de pré-candidato, certo? A questão 43, e a última, ela está falando sobre a capacidade eleitoral ativa, ser aquela em que é relacionada ao direito de ser votado e eleito para cargos eletivos. Está errado. A capacidade eleitoral ativa é a possibilidade de escolher por parte dos cidadãos, certo? A capacidade eleitoral passiva é o direito de se candidatar a um cargo. Então, tá aí essa diferença entre os conceitos. Bom, gente, essa foi a revisão, resolvendo essas questões que já tinha mandado. Eu espero muito que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida que vocês possam ter, pode me mandar mensagem, tanto para mim quanto para o Gleison, que é o monitor. Os representantes de cada sala, eles têm os nossos contatos, então vocês podem ficar à vontade. Eu desejo para vocês uma ótima prova e muito obrigada por ter assistido até aqui.